Estamos indo de Curitiba para Campo Largo. Hoje o MAC vai ser lá. Eu vou entrevistar o Mauro. Ele é dono de uma das únicas empresas que fabrica balão no país. É um MAC mais aventureiro. Venha nessa viagem. A gente está bem perto de Curitiba, uma região linda, uma região de Campo Largo. E a gente está dentro de um galpão aqui, que é essa alma do homem que voa. Meu nome é Mauro Leandro Chemin, eu sou piloto de balão já há 22 anos e a gente tem a empresa e constrói balões há 20 anos. Mauro, primeiro para mim é um privilégio enorme saber que você é um cara que fabrica balão e é umas pessoas no sul do Brasil, é só o Paraná aqui. Isso, Santa Catarina não tem gente fazendo balão. Não, a nossa fábrica é a única no sul do país. Quando é que deu um start? Você falou, eu gosto de balão. A história começou quando eu tinha 5 anos de idade. Na década de 70 ainda, minha avó costurava balão de papel de seda na máquina de costura. Isso eram os balões juninos, que hoje são proibidos, e a gente preparou muitos balões para soltar na final da Copa de 70. E de lá para cá, enquanto os meus irmãos jogavam bola, eu fazia balão. Até o começo da década de 90, aí se tornou uma contravenção, se tornou crime e a gente partiu para o balonismo. Coisa grande? Grande, os balões grandes. 40 metros de altura. Jura? Balão muito grande. Que idade você tinha? Eu tinha 22, 23 anos, a gente ainda fazia isso. E quando é que aparece a Snap? Quando é que começa a empresa? Em 1993, nos 300 anos de Curitiba, teve um evento de balões que foi coordenado, o evento, pela Prefeitura de Curitiba e pela Air Show, que é uma companhia do Rio de Janeiro. E eu fiz equipe para o pessoal naquela época. E desde então eu nunca mais saí. Em 95 eu já tinha meu próprio balão e em 2000 a gente começou a construir os nossos balões. Você faz um balão e vende ou não? A pessoa tem uma demanda, eu quero um balão desse jeito, Mauro. Na realidade a gente pega 3 segmentos. A pessoa que quer voar por esporte, então a gente traz essa pessoa, a gente treina ela, forma ela como piloto, ela compra um balão nosso e ela nos finais de semana ela pode ter o lazer dela voando de balão. Essa é uma forma. A segunda, a gente opera muitos balões comerciais. Então, a gente vende balão para empresas, essas empresas colocam a marca no balão e a gente faz voos sobre as cidades para fazer captação de demanda e divulgação da marca deles. E a terceira são balões grandes, que são os balões turísticos, que o pessoal faz os voos panorâmicos. Então, a gente vende para esses 3 segmentos. Mas você tem, exemplo, você tem muita gente se formando que veio faz curso para ser balonista? Então, balonista? Na realidade, assim, no Brasil o balonismo está caminhando ainda. Na Europa, nos Estados Unidos é super difundido. Para você ter uma ideia, a cidade onde tem o maior evento de balões do mundo, que é no Novo México, em Albuquerque, só na cidade de Albuquerque tem 6.500 pilotos. Meu Deus. E no Brasil, em atividade, 240 pilotos. É muito pouco. É muito pouco, com um país continental desse. Com 200 milhões de pessoas, é muito pouca gente praticando esse esporte. Mas e o esporte, daí também se fabrica balão para competições? Isso, a gente tem os campeonatos regionais, o campeonato nacional, e quem fica ranqueado no campeonato nacional disputa o campeonato mundial. O meu filho, ano passado, ele foi para a Lituânia e disputou o campeonato de juniores. Mas assim, quando eu vejo um balão parado, amarrado, que balão que é esse? Isso é um voo estático que a gente chama, um voo cativo. Ele fica ancorado e aí ele fica subindo e descendo, levando as pessoas para eles terem a noção e a sensação do que é voar de balão. Claro que não tem nada a ver com voo livre de balão, mas é para as pessoas terem uma experiência. E a gente também utiliza esse tipo de voo para fazer divulgação de marca. Então, para você ter uma ideia, um balão quando você coloca voando, ele é um outdoor voador, entendeu? Então, se você pega um outdoor e coloca numa rua, aquilo se incorpora à paisagem do local. Agora, se você voar com um balão, vamos supor, da marca de uma empresa, hoje, em cima de uma pequena cidade, daqui 10 anos você vai lá e pergunta se alguém lembra, todo mundo lembra. É um Zeppelin, né? É um Zeppelin. É um dirigível, né? É um dirigível. O que o balão é feito? É nylon 100% poliamida.
A gente tem... Esse é um tipo de um produto que você pode comprar no país? Ou você Não, tem já que é importar? produzido no país. Um dos melhores materiais do mundo hoje é fabricado no interior de São Paulo, em Americana. Tem uma grande fábrica que tece todo o material. E eles, antigamente nós usávamos uma resina para impermeabilizar o tecido à base de petróleo, hoje já é proibido isso, então eles desenvolveram uma resina à base de água. É uma resina ela é altamente vedadora, então você acaba não perdendo o ar quente. Então a gente já tem um material de boa qualidade no Brasil. Mas o balão é feito por costuras? Tudo costura. Tudo costurado. Ele é feito com gomos, né? Hoje a gente já tem softwares. Antigamente a gente fazia tudo por escala. Então se fazia o balão pequeno e depois você aumentava por escala. Então os balões vão de 12 gomos até 32 gomos, os que a gente faz aqui. E aí você monta o balão e aí é tudo costura. Toda a parte estrutural dele é como se você pegasse um prédio, você levantasse as vigas de concreto, tá, e o tecido é como se fossem os tijolos. Entendi. E as fitas verticais, que são fitas de 100% poliamida, são as fitas estruturais de sustentação. E os cabos de aço eles só vêm na boca. Então da boca até o balão. E do balão para cima é só fita. Não tem mais cabo de aço. Não tem cabo de aço. Como é que se chama isso aí? Esse é o cesto, é onde vai... O cesto é feito de vime? De vime, desde 1783. Se eu for lá para a Turquia, para a França, para o Napa Valley, eu vou subir num cesto, vai ser feito de vime? Vime ou ratã. Ratã só tem na Índia. Já tentaram fazer cestos de aço inox, de fibra, nada aguenta a pancada. Então quando você vai descer com um vento muito forte, o vime numa pancada forte a 40 km por hora, se você vai fazer um pouso a 40 km por hora, ele absorve todo o impacto do... Quem que faz o cesto? Então, nós fazemos aqui na empresa também. Nós temos uma pessoa que só faz a parte de vimação. O cesto também você faz? Fazemos os cestos. Caramba. E fazemos o balão também. O que você não faz? Tem que importar, isso não adianta. Os maçaricos. Já tem algumas empresas aqui no Brasil fazendo maçaricos, mas os melhores ainda estão na Inglaterra. São os melhores maçaricos do mundo. Mas aqui tem um maçarico da Inglaterra? Tem, a gente tem. Maçarico inglês? Tem, a gente voa com maçarico inglês. Quando você vê um balão, o balão subiu por quê? Que gás que é? Ar quente, é gás propano? Como é que se faz um Então, na realidade, a gente infla o balão com uma ventoinha, infla com ar frio e depois aquece ele com gás propano. A gente usa o gás propano, que é gás que é feito de petróleo, mas é o gás mais leve da categoria. Você infla o balão e o balão voa pela diferença de densidade do ar. Você aquece o ar que está dentro do balão, deixa ele menos denso, mais leve e aí, com a diferença de temperatura, ele sobe. Quando se você quer descer, você para de maçaricar e começa a descer. Para você ter uma ideia, para a gente tirar o balão do chão, a diferença de temperatura interna e externa, ela tem que estar no mínimo 65, 70 graus de diferença. O balonismo é um esporte ou um hobby para você? Para você é um trabalho, né? Hoje para mim é negócio. Começou como um hobby, se tornou esporte e depois se tornou um business. Né? Hoje a gente ganha dinheiro fabricando e vendendo balões. Você constrói, você opera, você aluga também? Não, a gente presta serviço. A gente vende o nosso produto e opera o nosso produto. Ele liga e falou, Mauro, eu quero o final de semana, preciso de você aqui. Exatamente. Então a gente tem contrato com algumas empresas, o cliente ou a empresa não se preocupa com nada. Ele compra o balão, ele deixa o balão armazenado, nós fazemos manutenção, nós fazemos as revisões e aí a gente opera o balão, ele só liga para nós e diz, tal dia você tem que estar em tal lugar. Mas se tiver um empresário nos vendo e o sonho dele é voar de balão, ter um balão lá na chácara dele, na fazenda dele no interior do Paraná, ele pode comprar um balão e se tornar um piloto de balão? Pode, isso qualquer pessoa. Né, as pessoas tendo aptidão física, que é a primeira coisa que a gente pede para fazer, é fazer o exame na ANAC, que é a agência reguladora. É como se fosse asa delta paraglide, você tem que ter uma carteira. A carteira de piloto. Você é piloto privado de balão ar quente. Então, quem consegue se formar, consegue passar no exame físico, e aí faz todo o curso, faz o voo solo, depois vai fazer ele checa com um checador, e aí ele está apto para voar. O balão deve ser igual a asa delta. Você nunca pousa de onde você decolou. Nunca pousa de onde decolou. Que é o vento que manda, né, gente? A gente sempre brinca que a gente usa o sistema SDS. Só Deus sabe onde a gente vai. Isso que é legal. Decolar, a gente sempre sabe o local. A gente sabe o local para onde a gente vai. Mas o campo específico onde a gente vai pousar... Eu nunca faço essa pergunta, porque as pessoas estão lá em casa vendo e falam, mas eu acho que é importante, porque essa é a ideia. Se eu uma pessoa com 40, com 50 mil reais
tem a chance de ter um balão próprio? O kit básico que a gente fala, que é o balão, a gente determina o tamanho dele pelo volume cúbico. Então, dependendo do volume cúbico, que define a capacidade de carga do balão. Então, para quem quer começar no balonismo, o melhor kit é um 2.200 metros cúbicos, que ele puxa até 750 quilos. Daí então, o 750 você vai falar do cesto, quantas pessoas cabem, é isso? Isso, é o piloto e mais 2 pessoas, para começar no esporte. E depois, com o passar do tempo, ele pode ir treinando, voando e adquirindo balões maiores. Se eu pedir para você, eu quero um balão, o MAC quer um balão. Você, nessa tua fábrica, que leva quanto tempo para entregar um balão, esse 2.200 aí? Depois do material estando aqui, porque a gente tem que pedir o material, definir as cores, o material na fábrica, uma questão de 15 dias, a gente entrega o conjunto completo. Se eu for viajar para o Brasil, tem balão do Mauro por aí? Tem balão no Brasil inteiro. Tem mesmo? Tem. É burocracia vezes 10, a dificuldade de você ter mexer com a ANAC, mexer com Brasília? Na realidade, para você ter uma ideia, todos os balões que voam hoje no Brasil, eles são aeronaves experimentais. E a gente tem hoje 5 empresas que constroem balão aqui no Brasil. Já fizemos várias reuniões, inclusive em Brasília, tentando tirar uma taxa específica que a ANAC cobra para a gente conseguir fazer a certificação dos nossos balões. Cada balão que eu faço, você fabrica, você tem que certificar? Na realidade, você tem que documentar ele. Documentar. Então você faz o quê? A gente abre um processo, a gente chama de H3, você abre um processo, esse processo ele vai para a ANAC, então a gente tem um engenheiro aeronáutico que assina as plantas e que nos acompanha na construção do balão. A partir do momento que o balão está finalizado, aí a gente faz essa abertura, faz a reserva de marca deles, que ele tem o prefixo, como uma placa que tem o carro que tem a placa, ele tem o prefixo, e aí a gente entra com um processo para fazer a certificação. Só que a certificação no Brasil, todos os balões, eles são certificações experimentais, registro de marca experimental e o certificado de aeronavegabilidade. São 2 documentos que a gente precisa ter para voar esses balões. Qual que é a grande dificuldade, por exemplo, nossa hoje, para a gente exportar balão para o mundo inteiro? Tem um protecionismo muito grande, tem 3 ou 4 empresas no mundo que fabricam balões e o Brasil hoje já tomou a liderança em relação aos Special Shapes, são os melhores balões hoje de Special Shapes, são fabricados no Brasil. Esse aqui que é? O que é isso? Então, são balões de formato especial. Então, para você ter uma ideia, em 2013 a gente fez 2 abelhas, 2 réplicas lindo, hein? Você chegou a ver. A gente ganhou como melhor shape, melhor design e melhor aerodinâmica no maior evento do mundo de balões. Então tinham 980 balões voando e nós fomos no estado do Novo México, Estados Unidos. O que a gente está fazendo agora aqui? Inflando o balão, ar frio, abrindo, a gente está só conferindo se não tem rasgo, se não tem cordinha enroscada, conferir o TAP se está tudo ok e daí vamos começar a inflar o balão. Quanto tempo para inflar ele assim? Do começo da inflagem até a decolagem, 15 minutos. É rápido. Um voo desse aqui dura quanto? Assim, geralmente, não sei como é que é. Em média a gente faz voo de 1 hora, com autonomia de 2 sempre. Tem autonomia de 2 horas, faz 1 hora de voo e daí começa a achar campo. Quando o voo é curto, como é que fala na gíria de vocês? Voo curto? Na asa delta é prego. Daí a gente faz pingo. É pingo? Cola e já É pingo. Esse é teu? faz um pingo. Esse é teu? É nosso. Já está com 250 horas de voo. Mas vai rodar mais um pouco, vai voar mais 50 horas. A gente trocou o teto dele, então ele tem mais umas 80 horas de voo ainda. Legal. Depois tem que aposentar. Mas é muito legal esse balão. Tá aqui ao meu lado, aqui está o Mauro. Aqui na direita está o Júlio. Júlio, o que eu queria hoje aqui com o Mauro é falar um pouco como é que vê o mundo aqui de cima, né? Para a geografia em si, você poder ver o mundo de cima foi uma revolução, né, Mauro?
A gente sabe da história do balonismo. Em 1850 já começaram a instalar máquinas fotográficas nos balões para poder fazer a cartografia com uma precisão que nunca tinha sido visto antes. Exatamente. Então, quer dizer, as ortofotografias começaram assim. E essa paisagem maravilhosa que a gente observa aqui, os usos, diferentes tipos de uso da terra. O que é essa água aqui? Então, esse aqui Aqui é a represa do Rio Verde, né? É uma represa que abastece a região de Campo Largo de água. Aqui tem proteção ambiental, né? Então, É uma APA. Uma APA, né? É uma área de... Isso aqui foi em 2010, saiu no Diário Oficial da União e se transformou numa área de preservação permanente. O Iguaçu está aqui perto? O Iguaçu está a 12 quilômetros daqui. Mas a represa do Rio Verde, ela desemboca lá. Para vocês terem uma ideia, de toda a região metropolitana de Curitiba, essa região que a gente vai sobrevoar agora é a região mais preservada, com menor índice de desmatamento e com pequenas propriedades rurais. Então são esses pequenos agricultores dessa região, que é da colônia Cristina, da colônia Rebouças, da colônia Santo Stanislau, que fornecem os hortifrutigranjeiros para toda a Curitiba e região metropolitana. Os pequenos que fornecem para os grandes. Para os grandes, exatamente. A gente está assim, do meu lado direito aqui, o sol está se pondo lá, então. Isso, nós estamos então, vendo lá é oeste. Lá é o oeste. Lá é Cascavel, Foz do Iguaçu. É o platô de São Luís do Purunã. Lá é o platô. Serra de São Luís do Purunã. Então, a região aqui do primeiro Planalto Paranaense, que é uma das unidades geomorfológicas, né? O Paraná é dividido em litoral, primeiro, segundo e terceiro Planalto. E a Serra do Mar, né? Que hoje, apesar de a gente ter aqui uma nebulosidade, mas a gente pode ver. Então, tudo que compreende aqui, a gente vê que é uma região bastante plana, com um relevo bastante erodido, desgastado. As linhas de drenagem, né? Os rios, todos eles aqui, como foi conversado, vão tudo para o Iguaçu. Então, é interessante que a gente pode ver também a ocupação do solo, né? O lago, as pequenas propriedades rurais, reflorestamento, áreas de preservação de mata. É muito bem cuidado, né? A gente consegue ver a forma com que o ser humano vai ocupando o espaço, que é uma coisa que a gente não tem uma noção quando a gente está no meio do chão, a gente não tem como ver. Por exemplo, uma rede de drenagem, eu falava sobre a cartografia, né? Depois que você tira uma foto, você consegue ver o rio, você vai desenhar ele facinho. Agora, por exemplo, em 1850, quando teve aqui o Big Eater, que era um grande explorador inglês que andou por essa região com um teodolito, tinha que medir todos os ângulos, caderneta. Vai então... por cima. Júlio, oi. O que faz um cara igual você fazer geografia e fazer astronomia? Então, Você tem o pé no chão e a cabeça na lua? É uma história de vida mesmo, assim, de interesse pela ciência, pelas estrelas, por olhar para o céu. Isso foi uma coisa que sempre me fascinou, sempre me interessou. E foram surgindo as oportunidades de entrar na faculdade, estudar e me aperfeiçoar. Por que você tem ali em São Luís do Purunã? Então, eu tenho um observatório astronômico didático. Eu chamo observatório astronômico didático porque ele não é voltado para pesquisa astronômica, assim, mas para contemplação. É para um leigo igual eu? Isso. Para mostrar pela primeira vez para as pessoas, por exemplo, os anéis de Saturno, as luas de Júpiter, as crateras da Lua. E a gente montou um observatório astronômico, né? Porque eu sempre tive telescópio. Meu primeiro telescópio eu comprei em 97, um telescópio soviético. Então a gente fez uma estrutura com teto retrátil, uma coluna, então o telescópio está permanentemente montado, o tempo ficou bom, você abre o teto, liga o aparelho, já é um aparelho computadorizado, então você fala para ele, mostra Júpiter, ele vai, mostra Saturno. Mas como é que eu vou lá? Está aberto ao público ou não ainda? Então, a gente tem uma divulgação no Facebook, uma coisa ainda muito pequena, a gente tem nossas outras atividades profissionais, a ideia é que isso vá se transformando, vá crescendo com o tempo. Legal, né? Cuidado que eles estão aqui, vamos ver. Ô Dieguinho, quer rear Marcelo? Dá teu QTH aí. Você pode subir com ascendente de água? Fala, Marcelo, tô na caminhonete aqui, ó, da Toyota, aqui, que a gente vai passar agora do lado de um barracão que tem um Ford K vermelho aqui, ó. Eu tô vendo você aí. Beleza. Estamos quase a 300 metros de altura em relação à decolagem. Em relação ao nível do mar, 1.200, quase 1.300. O teu voo assim, um voo mais panorâmico, assim, um passeio, você vai a quanto, geralmente? Vai a 300? 1.000 metros. 1.000? 1.000. A gente está subindo agora a 2,6 metros por segundo. Para a gente decolar, isso aqui tem quantos metros cúbicos de... Eu aqueci 4.000 metros cúbicos de volume de ar dentro do balão. Eu aqueci, tirei a densidade dele, deixei ele mais leve que o ar que está no ambiente e aí ele saiu alçando o voo. Eu comentei que a gente tem um controle na subida e descida melhor que qualquer aeronave.
A direção é que a gente depende das correntes de vento. Que vento que a gente está indo, você acha? Agora a gente está com o nordeste. Então a gente está a 1.100 metros agora de altitude em relação ao nível do mar, exatamente no mesmo nível do platô de São Luís do Ah, Purunã. legal. 1.100 metros. E aí, Curitiba já ficou para baixo, ó. Curitiba Curitiba já pro tá outro lado já ficou mais baixo, né? mais baixa. Por hora. Aquela linha de serra lá provavelmente seja um divisor de água, né? Que vai dividir a água da bacia do Paraná, que cobre mais ou menos 93% do estado do Paraná, ou seja, a chuva que precipitar no Paraná, ela vai direto para dentro do Iguaçu ou para dentro do Rio Paraná, vai até o Estuário do Prata lá no Uruguai para chegar no oceano. Se a chuva cair para lá daquela linha de serras, ela já vai direto para o mar. Que legal. Em direção nordeste, vai direto para Ribeira de Iguape, que é o rio ali, uma região muito pobre e tudo. Mas é uma pequena quantidade da água. Então a chuva para cá do Planalto vai para Foz do Iguaçu. Vai para Foz do Iguaçu. Mas na realidade, há milhões de anos atrás, teve uma depressão e aí a água começou a achar um lugarzinho, em vez de ir para o oceano, ele foi em direção ao continente. Tanto que a Foz do Iguaçu, o rio Iguaçu, na realidade, é um dos únicos rios que ele... É um fraturamento, né? E ele se encaixou Corre pro outro lado, né? No fraturamento, exatamente, de uma placa. Ele nasce na Serra do Mar e vai direto para desaguar para cá. Enquanto só aquela porção lá é que, ou que tiver para lá da Serra do Mar, que daí é uma faixa muito pequena. Se a gente contar da Serra do Mar até a litoral, ali não dá 100 quilômetros em linha reta, dá menos que isso. Então só ali, aquela parte além da Serra do Mar e a parte... Então nós podemos dizer que essa parte lá, ó, onde tem a Serra de São Luís do Purunã, seria as vertentes mais ocidentais, mais a oeste, dentro do estado do Paraná, que vão direto para o mar. Boa essa. O que você mais se preocupa no voo? Duas preocupações. Duas preocupações. Você está olhando agora, sempre está olhando, está atento. Estou atento gás, que isso pode gerar problema, se der vazamento, e fio de alta tensão quando a gente está voando baixo. São duas coisas durante o voo. E isso pode ser quanto mais alto, mais livre disso, né? Mais livre. Então aí você tem a mais longe do chão é melhor, né? Melhor. Hoje é um dia quase perfeito. Não, totalmente perfeito. É isso? Perfeito, é pouco vento. Eu gosto de voar assim, vento calmo embaixo e vento forte em cima. Hoje a gente está com paradeiro. Então tem uma área de estabilidade bem boa, então a gente não vai ter vento. Talvez tenha um pouco de vento no pouso. Mas o melhor para voar é acima de 500 metros com vento de 40, 50 por hora. Você sobe, pega expressão e vai. Se voa em 1 hora, voa 50, 60 km. Nossa, tiro longo, é? É, tiro longo. A gente decola daqui, pousa na Lapa, São Mateus, Balsa Nova. E quando o vento fica 12, 15 km por hora, em 1 hora você percorre 15 km. A gente tem um raio bacana aqui para voar. Mas esse é um vento bom para quem primeira vez vai fazer. Ah, não, né? esse é perfeito para... O que você está puxando agora? Agora você vai deixar, agora está uma deriva. Vamos... Não, a gente tá... Eu estou controlando, descido agora, eu estou descendo... Né? Eu estou descendo mais para a gente ir bem perto do... Olha para o horizonte, estamos descendo rápido. A gente estava indo para a represa e aí agora o vento baixo já virou norte, tá vendo? Coisa, né? Então a gente já vai achar um lugar ali para pousar. Contar um pouquinho da história da aviação mundial. Ela começou em 1783 na França com os irmãos Montgolfier. Eles tinham uma fábrica de papel e no final do dia eles juntavam todo o resto de papel e queimavam numa grande fornalha.
E eles começaram a observar que no chaminé da fornalha saía fuligem de papel. E eles imaginavam que a fumaça tinha capacidade de levar as coisas para cima. Caramba. Eles começaram a fazer pequenos balões, eram balões de papel com resina, colocavam cestinhos de vime, até hoje a gente usa esses cestos de vime, aqueciam numa grande fogueira e lançavam os balões com esses animais. Os balões sobrevoavam um determinado tempo e pousavam, eles caíam na época porque a gente não tem a técnica que a gente tem hoje. E eles chegavam nos balões e sempre os animais estavam vivos. Nesse mesmo ano eles apresentaram um projeto para o rei da França para fazer o primeiro voo tripulado da história. O projeto foi aprovado, construiu-se o balão, uma Legal. plataforma de lançamento na frente do castelo do rei da França da época. Tudo pronto, quem vai voar? Pegaram 2 condenados à morte. E nesse momento chegou Pilatre de Rosier, que era um cientista da época, e fez um questionamento. Ele falou, isso é um fato histórico para a humanidade, justamente 2 condenados à morte vão ter o privilégio de fazer o primeiro voo. Aí se discutiu quem voa, Pilatre de Rosier falou, eu vou. Então entrou Pilatre de Rosier, um dos irmãos Montgolfier, aqueceram o balão, cortaram as cordas e eles alçaram um voo. Voaram um determinado tempo e pousaram numa grande plantação de trigo. E nesse local, onde se tem o registro do primeiro voo e o primeiro pouso bem sucedido, se comemorou com champanhe, porque é tradicional da França. E aí então, desde 1783 até hoje a gente voa aqui, mas se vocês voarem na Europa, na Ásia, na África, aonde tem essa atividade, se comemora com champanhe. Que lindo. E só um fato curioso é o seguinte, toda a história da aviação, ela começou num voo de balão. E depois se começou as técnicas novas, tecnologia nova, novos balões, hidrogênio, zeppelin, até chegar no avião. Então, graças a eles. E graças a Pilatre de Rosier, que em francês Pilate é piloto. Parabéns. Né? Então, vamos lá. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do voo, Amamos. apesar do nosso resgate. Aí, Oi, volta na mão, hein? Volta na mão ainda, vamos lá. Aí, Ó, esse aqui, para quem tá em casa, ó, Ó. esse é o Júlio. A gente pousou na casa dele sem autorização, hein? Mas eu cheguei aqui e ele falou o seguinte, aqui é terra de amigo. Se chama Recanto dos Amigos. Recanto dos Amigos. Vamos lá, Tchim, galera. tchim, aí. Aí, Valeu. viva. Aí, ó. Legal. O balonismo também é um esporte, mas é um esporte diferente. Ele gera movimento, mas esse movimento ele exerce uma contemplação na gente. Aqui não é um exercício para o corpo, é um exercício para a alma, é um exercício do espírito, é uma maneira de ver a vida diferente. A gente vê o mundo do outro prisma quando a gente vai às alturas. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Tchau, até o próximo Mac.